Uma boa tarde para vocês, a paz do Senhor. Eu queria ler uma passagem aqui para vocês, no Salmo 145, 18, 19 e 21. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Que nesta tarde nós possamos louvar ao Senhor juntas, em comunhão, que vocês possam estar mais próximas aqui da gente, para a gente louvar e adorar o Senhor nesta tarde, e receber tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre nós. Em nome de Jesus, que vocês possam usufruir agora da presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Quem sabe cante comigo. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos lá, irmãs, bem alto, vamos lá, cante comigo. Todas para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Só a igreja. Mais uma vez. Daqueles que te... Agora vamos dizer assim para Deus, assim, diga assim, ó. Tudo entregarei. Diga para Ele. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Diga mais uma vez para Ele. Tudo entregarei.
que você está dizendo, hein? Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém, meninas, boa tarde. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos. E eu peguei uma colinha da minha filha. A Rebeca, ela é líder dos jovens, e ela trouxe uma palavra há uns 2 sábados atrás, e eu achei tão lindo. Mas, glória a Deus, porque não é a minha vontade, não é a vontade da minha filha, não é a palavra que ela trouxe, mas o Espírito Santo, na mesma palavra, me trouxe uma outra direção para esse culto aqui. E eu espero que você esteja ligada no trono da graça de Deus, para receber com poder e autoridade do céu, libertação na área financeira. Amém. E a palavra está lá escrito em Lucas 12, vou ler do versículo 29 a 34. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupadas com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês
sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Rebequinha trouxe essa palavra dizendo que a gente se preocupa no dízimo e nas ofertas, e a Bíblia diz sobre isso, que a gente tem que trazer isso em amor ao Senhor, em adoração ao Senhor, em obediência à palavra de Deus. E muitas vezes a gente se esquece de ser bom mordomo daquilo que nos resta, os 90%. Será que eu tenho sido diligente? Será que eu tenho sido bom mordomo de administrar os 90%? Então, essa foi a palavra que a minha filha trouxe, mas que o Espírito Santo me trouxe aqui. Além disso, além de a gente estar vigilante nos 90%, colocar o reino do céu em primeiro lugar, nessa área. E a gente tem uma certa dificuldade em entender, e não é a teoria da prosperidade, mas essa área ela é muito importante na igreja do Senhor, porque eu quero ser uma patrocinadora do reino de Deus aqui na terra. Eu quero patrocinar a obra de Deus, eu quero que tenham mais igrejas, eu quero que venham missionários, eu quero que a igreja do Senhor seja rica, não somente do avivamento do Espírito Santo, mas também financeiro, para a gente poder fazer as boas obras. E a gente está debaixo de uma palavra de portas abertas. Sim, portas abertas do reino, para que o reino espiritual chegue, para que haja salvação, mas é impossível a gente também não atrelar essa palavra a portas abertas nas áreas financeiras, para que a igreja tome posse onde o inimigo está prosperando, para que a igreja seja diligente e ser bom mordomo nas responsabilidades financeiras com o reino. Então, e olha só, eu fui chamada, eu presto assessoria a estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil. E eu sempre atendo as outras nações, clientes de outras nações, mas olha, eu não acredito em coincidência. Pela primeira vez em 20 anos, eu fui chamada para uma reunião fora do Brasil. E não é coincidência. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu não fui bater nessa porta. Essa porta se abriu para que eu vá como VP, que é o nome da minha empresa. Pela primeira vez eu piso em outro território. Só que quando eu fui chamada para essa reunião, quando me falaram onde é a cidade, é lá na Guiana, Georgetown, na Guiana, e eu fui pesquisar, gente, só tem notícia que a cidade não é boa, que a terra não é boa, que ali é escasso tudo. Já comecei a ver na dificuldade de hotel, de voo, de tudo. Comecei a quê? Ai, gente. Puxa vida. Ah, meu Deus. Justo lá. E aí você fala com olha, o hotel só tem barata. Você fala com outro, a comida é péssima. Olha, tudo é muito caro. Quando eu piso naquele lugar, o Espírito Santo, ele diz para mim que essa é a primeira porta que eu estou entrando, que ele me colocou. E eu fui com tudo pago pela empresa que me chamou. E isso, minhas irmãs, nunca aconteceu em 20 anos. Se isso não for Deus, eu não sei o nome que é. E chegando lá, eu fui descobrir que as maiores empresas de petróleo estão investindo naquele lugar. Então, eu estava ali com empresas que são a maior empresa nos Estados Unidos, aqui no mundo, uma empresa global de petróleo. E essas empresas estão lá. Sabe o que eu fiz? Eu fui como aqueles espias, que eu olhei a terra e eu achei que era ruim. E quando eu adentro naquele lugar, eu entrei num lugar que está manando leite e mel. Então, fica vigilante nesse tempo que estamos vivendo aqui.
Porque eu estou achando que eu estou indo na terra escassa, mas tinha leite e mel naquele lugar. Então, traz o seu dízimo com fé, traz a sua oferta com fé. Senhor, onde são as portas que o Senhor vai abrir para eu passar? Onde são as portas onde eu vou patrocinar? E o teu nome será glorificado. Traz o teu dízimo em obediência, mas em fé, declarando que as portas já... E não é que a porta vai abrir. No céu, já foi liberado para mim e para você. A porta está aberta. A pergunta é, qual é a porta? Qual é o caminho? Qual é a direção? Qual é o lugar que vai pisar a planta dos meus pés e eu vou tomar posse como território do céu? A palavra de Deus você já tem, agora me mostra o caminho e o lugar. Traz o seu dízimo cheia de fé, que essa porta está prontinha para abrir para você, no nome de Jesus. Amém. Depois dessa eu mudei até o louvor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos lá. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Então, meninas, não se preocupem com essas coisas. Deixa essas coisas para quem não conhece o Deus que a gente conhece. A nossa preocupação é adentrar nas portas que Deus já preparou para nós. Amém?
Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, Deus. Muito obrigada por estarmos debaixo de uma palavra profética, onde portas estão abertas diante de nós que não se fecharão. Pai, eu oro para que o Senhor nos coloque nessas portas. Eu oro, Senhor, para que cada uma das minhas irmãs também tenham experiências sobrenaturais como eu tive agora. Eu oro para que elas saibam, isso foi o meu Deus. Isso só pode ser coisa do céu. Isso é o Senhor Jesus, e o teu nome seja glorificado na casa de cada uma representada aqui, das meninas da internet. Não permita que os nossos olhos sejam desviados para as coisas, Senhor, que não são do Senhor. Não permita que tenhamos medo diante das dificuldades, mas que venhamos nos lembrar das portas abertas que estão diante de nós. Eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas, que o Senhor abençoe essa igreja com fartura, que o Senhor abençoe para que haja uma boa administração, para que possa, Senhor, crescer e cada dia mais o seu nome ser grande através da IA Church. Em nome de Jesus, Senhor, que o seu nome seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Quem conhece a história de Jó? Levanta a mãozinha, quero ver. Eu vou falar hoje sobre a mulher de Jó. Quem lembra da mulher de Jó? Mulher de Jó não tem nome. Ela não é citada na Bíblia, não é citado o nome dela, mas ela é uma personagem que marcou. E para falar da mulher de Jó, é claro, eu tenho que ler a história de Jó. O início do livro de Jó. E eu quero levar vocês a meditar, as psicólogas também, porque tem uma partezinha que as psicólogas adorariam tratar. E a história de Jó começa assim. Havia um homem na terra de Luz, cujo nome era Jó. E esse era um homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Jó era muito rico. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, no seu dia, e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias e seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto. Jó oferecia holocausto pelos seus filhos. Olha que coisa linda. A preocupação de Jó era tão grande. Ele queria tanto servir a Deus. Ele queria, assim, ele era tão temente que ele oferecia sacrifício pelos filhos, porque ele foi muito agraciado, muito abençoado com os filhos. E vindo um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás. Vamos fazer um parênteses aqui? Os filhos de Deus se apresentavam. Olha para vocês verem que como até os anjos se apresentam a Deus. Eu imagino que chega lá Gabriel, Miguel, Rafael. Senhor, Senhor, santo é o teu nome. E reverencia a Deus, se apresenta e Deus pergunta, o que você fez? O que você fez? Porque tudo existe ordem. O céu é algo tremendo, existe hierarquia angelical. E tudo é perfeito. Mas como apareceu também Satanás, Deus falou para ele, de onde vens tu? Ele disse, rodear a terra. Estou rodeando a terra. Aqui nós podemos ver que Satanás, o invejoso de Deus,
Ele só anda ao rodear a terra, mas o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Satanás não, ele rodear, então se ele está aqui, ele não está aqui, nem aqui, nem aqui, ele está ali. É no rodear. Então, ele, por mais que ele tentou ser semelhante, igual a Deus, com a inveja dele, jamais alcançaria pertinho, algo pertinho de Deus. Então, aí Deus falou, Deus dialogou com ele, falou assim, está vendo meu servo Jó? E mostrou Jó para Satanás. Ele é temente, tem fé, ele é um homem que eu tenho muito prazer nele. Aí Satanás falou assim, mas espera um pouquinho, também tem tudo. Filhos bonitos, saudáveis, ele é rico, tem propriedades. Desse jeito, deixa eu tocar nele. Quero ver se ele vai ser fiel a ti. Irmãs, Satanás é tão astuto que ele sabe como atacar. Ele vem de bonitinho, sapatinho de pelica, como diz, né? Ele vem. Aí Deus falou, não, pode tocar. Só não toca na vida dele. Aí, o que Satanás fez? Veio, então, a destruição. Não vou ler para não estender, mas, assim, estava lá os filhos reunidos numa festa, quando veio um povo, daquele povo sanguinário, matou todos os filhos de Jó. Depois matou os filhos, as filhas, as 3 filhas, os 7 filhos, ele tinha um total de 10 filhos. Aí o que vem contar, fala, Jó, eu estava com os seus filhos, mas olha, vieram lá, falou o nome da tribo, os caldeus, os jebuseus, sei lá, veio, matou todos eles, e só sobrou eu que estava lá, porque tinha os funcionários de Jó junto. Só sobrou um para contar a história. Falou, e eu vim correndo para te contar. Jó, o que fez? Adorou a Deus. Mas não, acabando de falar, veio outro. Jó, olha, o seu gado veio, assim, um vendaval, veio, destruiu tudo, queimou todas as suas ovelhas, queimou os camelos, queimou tudo. Veio um fogo e queimou, consumiu tudo. Só sobrou eu para te contar. E assim foi se sucedendo. Estando Jó na casa dele, também pereceu, a casa dele também virou cinzas. Mas o que eu quero levar a vocês, eu falei o quê? Da mulher de Jó. Por que ela não morreu? Alguém sabe? Todos os filhos morreram, ele perdeu tudo. Por que a esposa dele não? Ela era uma só carne com Jó. Aqui que eu quero fazer um parênteses, nós mulheres, quando nós somos casadas, somos uma só carne com o nosso marido, olha a seriedade no casamento. Se o teu marido ele é a coluna, nós somos a coluna, perdão, ele é o cabeça, o seu marido é o cabeça. Então, se o inimigo tocar nele, não pode tocar em você, porque você é coluna e Deus nunca deixa. Porque quando um cai, tem o outro para levantar, andar de 2. Nós devemos sempre andar em 2. Até mesmo andar em 2, quando nós vamos orar na casa de alguém, não devemos nunca ir sozinhas. Sempre em 2 pessoas. Sempre. É palavra de Deus. Então, vamos ver um pouquinho as características da mulher de Jó. Muito provavelmente ela era companheira, ela era uma mulher rica, uma dama, ela é inteligente, promovia a paz no lar e o bem-estar da família, ela era uma boa esposa, uma boa mãe. Então, o que aconteceu? Ela se tornou conhecida por quê? Quando Jó, Satanás voltou a questionar com Deus, chegou lá e falou assim, Deus falou,
Está vendo? Que ele andou de novo, chegou lá, tá no rodear a terra. Ah, você viu o meu servo Jó lá, você tirou tudo dele, ele continua fiel. Ele estava lá, orando. Certamente, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, o que é isso? O que é isso, Senhor? Tudo isso sobreveio sobre mim, o que acontece, Senhor? Será? Aonde eu pequei? Aonde está o meu pecado? Jó começou a questionar. Sobrou para a mulher a perda de todos os filhos e um marido moribundo, porque Satanás falou assim, agora eu vou tocar, deixa eu tocar na carne dele, Deus. Vou tocar na carne, que ele vai te negar. Deus falou, ok, não na vida. Ele ficou com as feridas, as chagas mais terríveis. Imagina que ele pegava um caco de telha para coçar e para limpar aquelas feridas. Era muita dor. Agora, imagina a mulher dele. O que ela estava vivendo? Um estresse tão profundo. Raquelzinha, que é psicóloga. Imagina se a Raquel fosse atender a mulher de Jó hoje. Ela ia chegar para a Raquel e falar assim, doutora, não aguento mais. Eu cuido daquele homem. Ele, o tempo todo, ele de joelho, está lá de joelho, orando, mas ele geme de dor. Eu não tenho os meus filhos, as minhas filhas se foram, eu não tenho quem me ajuda. E olha, doutora Raquel, e ainda vem por cima, os amigos de Jó, vêm falar que ele pecou, certamente ele pecou, para ele estar passando por tudo isso. E Jó lá perseverando. E essa mulher estressada, ela ficou conhecida porque ela disse para Jó, num determinado momento de tanta dor, ela disse assim, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Essa frase marcou ela. Porque até os dias de hoje, todo mundo vai pregar, fala uma mulher má. Mas ela era má? Se a gente pensar, não é Raquelzinha, a psicóloga está aqui. Ela estava dentro de um estresse tão grande, ali nós poderíamos falar que ela estava depressiva, ela estava angustiada, ela estava com... Fala mais enfermidade, Raquel. Melancólica, ela estava sofrendo de várias coisas e ainda tinha que ser forte para cuidar de Jó. Porque a mulher foi colocada como ajudadora. E Deus não deixou tocar nela, primeiro por ser uma só carne, mas ela seria ajudadora, ela que ia ajudar Jó. Deus sabia que ela ia ter que ajudar Jó. Agora, imagina, se coloca no lugar da mulher de Jó, perdeu tudo. Ué, só Jó que estava sofrendo? Não. Ela, mãe, imagina você perder os seus filhos num dia só, um atrás do outro, vai perdendo tudo. Num só dia aconteceu tudo aquilo na vida de Jó e da mulher de Jó. E aquela mulher, quando ela falou, segundo alguns estudiosos, e a Bíblia em hebraico, ela, na verdade, ali no hebraico, foi colocado assim, como estava perto de Adonai, abençoa esse teu Deus, abençoa Adonai. Então, os hebreus, os judeus, eles colocaram, abençoa ao invés de amaldiçoa, abençoa. Mas dizem que aquele abençoa soava como zombaria, então ela zombou de Deus. O que nós podemos tirar dessa história com a mulher de Jó? A palavra de Deus, para a gente concluir que não podia tocar nela, deixará o homem, pai e mãe, unir-se a uma mulher, e os dois serão uma só carne, está em Gênesis 2:24. Então, Satanás não pôde tocar na mulher, mas ele cutucou. Ele sempre cutuca a mulher. Mulheres, tomem cuidado, porque nós temos uma certa fragilidade e que o inimigo quer achar as brechinhas para ele agir. Certamente essa frase da mulher de Jó foi no momento que ela estava tão desesperada, ela quis até poupar o marido para ele logo descansar,
mas o inimigo adorou. Então, nós mulheres, nós somos ajudadoras, mas nós temos que estar atentas à voz de Deus e não à voz do inimigo, porque desde o Éden, a mulher é influenciada. Jó sentado em meio às cinzas, raspando com aquele caco, e os amigos dele falando, Jó, o que é isso, cara? Fala logo, certamente você está em pecado. Jó, você está em pecado. E ele aguentando aquilo, aguentando, e ele começou a falar para Deus. Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz, Senhor? Ele começou a contender com Deus. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Deus começou a falar para ele, espera um pouquinho. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você pensa que estava quando eu fiz as flores? E foi falando toda a criação. Deus foi falando, quem você está pensando que você é? Onde você estava quando eu estava fazendo tudo isso? Contendendo com Deus. Por quê? Jó também estava estressado. Quando a mulher dele disse aquela frase, ele falou, sua doida, para com isso. Ele repreendeu a mulher. Nossa, nos dias de hoje, será que se algum marido repreendesse a gente, como que a gente ficaria, hein? Deixa disso. Ele está querendo me corrigir agora, eu não sou criança. Ou qual atitude nós teríamos com o marido falar, sua doida, você está maluca? Mas um marido, aqui nós podemos entender que Jó, ele perseverava e ele botou a mulher dele no lugar. Porque ele é o cabeça. O homem é o cabeça. O homem tem que saber sempre como conduzir a sua casa. E Jó perseverava. Nós vemos, então, que o sofrimento de Jó foi grande e é pregado nos 4 cantos na terra a sua fé, a perseverança, e que, através da fé e da perseverança, foi que lhe deu a vitória. E a sua mulher? A mulher, ela experimentou, então, todo tipo de depressão, ansiedade, esquizofrenia, estresse profundo. A mulher de Jó, acho que ela pensava assim, não, passar por tudo isso, perder tudo e ainda ficar com o marido aqui, todo moribundo, tudo cheio de ferida, que eu tenho que limpar, dar banho, eu tenho que... tudo. Deus, o que eu faço? Ela pediu mesmo, ela estava pedindo a morte de Jó. Nós vamos aprender que Jó mostrou para sua esposa que, através da fé, da perseverança, ele podia até mesmo resgatar a sua esposa, porque ela precisava ver. Ela precisava ver o que Deus ia fazer na vida de Jó. E foi o que aconteceu. Jó, no meio das cinzas, ele se levantou e ele adorou a Deus. No meio da cinza, com todo aquele caos, ele adorou a Deus. E aí ele disse, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque você já imaginou você ter um diálogo com Deus? Jó tinha um diálogo com Deus. E aí o que ele fez? Deus falou para ele assim, olha, os seus amigos... porque tem toda uma história, não vou contar toda, depois leem o livro de Jó, que é muito lindo. Os amigos de Jó magoaram Jó, e Deus não se agradou. Sabe aqueles amigos que chegam para você e te julga, não sabe se você está certo, se você está errado, por alguma coisa que você faz, vem alguém te julgar. É melhor a gente orar por essa pessoa, porque Deus falou, vai, queima holocausto pelos teus amigos, ore por eles, porque senão Deus ia consumir os amigos dele, porque foi Deus que permitiu tudo que Jó passou. Então, Jó ali ofereceu o holocausto, orou pelos amigos,
E então Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Tiramos uma conclusão de que a mulher, quando a mulher de Jó viu o que Deus fez com Jó, certamente ela se prostrou e também adorou a Deus. Com toda certeza, uma mulher que era apegada, uma mulher que Deus tinha escolhido para Jó. Então, aqui a gente tira a lição de que muitas vezes nós temos que olhar para o nosso marido, enxergar o que os nossos maridos podem fazer por nós. Às vezes tem mulheres que passam por cima do marido. Nós mulheres, às vezes, nós achamos que nós somos melhor mãe do que ele melhor pai. Não, ele melhor pai, nós melhor mãe, tudo melhor. Mas tudo na medida certa. Então, nós tiramos a lição com essa mulher de Jó para não ser impetuosa também. Para observar, por que ela foi falar amaldiçoa o teu Deus e morre? Não é? Ela tinha que ficar observando Jó, orando. Nós temos que orar. A fé, foi demonstrado fé, obediência, resistência ao diabo. E a palavra de Deus fala assim em Tiago 4:17, 4:7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo nós temos que guardar sempre. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra traz a restituição. O que é que você perdeu? Quando a gente perde alguma coisa, quando você perde algo que você ama tanto, você gosta tanto, e você perde. No caso aqui, Jó e sua esposa perderam filhos e perderam todas as propriedades. Mas quando Jó abençoou os amigos que falavam dele, os amigos que o condenavam, que julgavam, Deus restituiu tudo a Jó, e Deus falava para as pessoas, para os amigos, para os parentes de Jó, vai lá e dê tanto para Jó. Vai, dê tanto para Jó. Vai você agora, vai lá e dê tanto para Jó. Quando Jó foi ver, tinha tudo duplicado. Jó ficou muito mais rico e nasceram-lhe os 7 filhos, outros 7 filhos e outras 3 filhas, que eram as mulheres mais belas do Oriente. As mais lindas jovens, né? Então, Jó foi agraciado por Deus. Dava para apagar aquela história que ele... Não apaga. Jó é uma espécie de Cristo, é um espírito de Cristo, porque do jeito que ele sofreu, ele pagou um preço alto, mas ele foi abençoado e foi restituído. Tudo em dobro. Nós tivemos esses dias a Páscoa. Nós passamos pela Páscoa que a Páscoa é um resgate, é uma restituição, é a ressurreição de Cristo que simboliza para nós a salvação, porque Ele morreu na cruz, Ele nos resgatou do pecado. Então, o resgate é sempre assim. Jó, ele resgatou tudo, Deus resgatou para Jó tudo que ele tinha perdido. Eu quero dizer para você nessa tarde, que foi que você perdeu? Foi a tua saúde? Vai ser restituído nessa tarde. Perdeu seu marido? Você tem fé? Deus vai restituir nessa tarde. Em nome de Jesus, você receba o que você perdeu. E eu quero dizer para você, hoje eu vivi, hoje de manhã já, a minha restituição. Para trazer essa palavra, e ontem à noite eu orei a Deus, falei, Senhor, eu vou falar sobre Jó, sobre a restituição de Jó, que ele recebeu tudo em dobro. Vocês sabem de que estavam orando pelo meu carro, né? Nosso carro em casa. Hoje a polícia foi lá e achou. Glória a Deus. Eu falei, eu vou contar esse testemunho, porque os Juntas, todas as meninas estão orando, e, né, aqui nos Juntas orando, porque mês de setembro do ano passado, meu marido levou esse carro para consertar o câmbio automático,
e deixou ele fez uma pesquisa na internet, um lugar mais em conta, porque é caro. Carro automático, tudo é caro. E ele achou um lugar lá no Grajaú. Falei, mas, pelo amor de Deus, precisava ser tão longe, outro lado do mundo. Ele falou, mais barato. Estou sem dinheiro. Levou. Só que o mecânico, a oficina que nós deixamos o carro, ele foi despejado porque ele não pagava o aluguel do local. Foi despejado, ele desapareceu com o nosso carro. E não dava endereço. E foi passando, foi passando. Fomos na polícia, a polícia puxava para ver como falo, os semáforos, enfim, as rodovias. Ele estava rodando com o nosso carro. E ele dizia no telefone que estava na oficina para conserto, não estou achando peça. E foi enrolando a gente desde setembro do ano passado. Aí foi a história, para resumir, nós fizemos um BO por apropriação indébita, porque ele estava usando o nosso carro. E aí, ainda assim, não conseguimos localizar, nem a polícia, ele conseguiu driblar até a polícia. Nós tivemos que... e perdemos o seguro, porque chamamos o seguro falou, não podemos cobrir, porque vocês deram a chave para ele. A gente até entende o seguro, mas nós vamos processar o seguro também, porque deixa a gente na mão. E aí, o seguro devolveu até a nossa apólice. Mandou lá, o senhor passa aqui para retirar, não, já depositamos para o senhor, não sei o quê, papá. Aí, nós fizemos um outro boletim de ocorrência, fizemos por roubo, porque caracterizava a roupa, não tinha acesso, não achava o carro, não tinha endereço do mecânico, né, sumiu. Aí a Valquíria, que é uma das meninas nossas, da minha célula, é uma advogada, a Valquíria está processando por um monte de coisa. A Valquíria puxou e falou assim, não, tem que ser o BO, por roubo mesmo, fizemos o BO de roubo. E ficou ainda, esses meses todos, e a gente orando. E eu tinha vendido o meu carro. Nós tínhamos vendido o meu porque falamos, poxa, para que 2 carros? A gente fica pagando IPVA, e meu marido é aposentado, ele gosta de me carregar para todo lado, fazer a obra. Eu falei, amém, vender meu carro. E o dele roubou, ficamos sem carro nenhum. Mas Deus é tão lindo, que a Valquíria, advogada, minha menina da minha célula, lindinha, maravilhosa, emprestou um carro para nós. Gente, muito lindo. Apesar de que hoje assim é a placa do carro, mas eu tenho uma caroninha ali, que me leva para casa, porque, gente, é horrível ficar sem carro. Quando você está acostumado sem carro, eu acho que de boa, mas uma vida com carro, você se sente... Mas eu falei para Deus ontem à noite, Senhor, eu vou pregar sobre Jó. E Jó, o Senhor restituiu tudo para ele. Eu creio que amanhã eu vou ter uma notícia do nosso carro. Quando foi 6 horas da manhã, porque os policiais estavam sangue nos olhos, queria pegar de todo jeito, né? Aí, 6 da manhã, eu falei, meu mãe, teu celular está tocando, você não está ouvindo, pode ser da delegacia. Era da delegacia. Os policiais já estavam acampados, procurando, porque investigação, né, eles vão... O cara sumiu, mas eles pegaram pelo celular, que ele falava com meu marido. Aí os policiais já deve estar essa hora na delegacia, o nosso carro, porque tem que vir para a delegacia, para depois liberar, todo aquele trâmite que é feito mesmo. Então, eu quero dizer para vocês, quando Deus fala para a gente ter fé, que Ele resgata o que a gente perdeu. Tudo Ele resgata. Então, eu quero profetizar que nessa tarde, o que você precisa, você vai resgatar. Em nome de Jesus. O Senhor está assinando um decreto, assinando de que tudo vai ser melhor. Eu tenho certeza, esse carro volta para nós, mas eu vou vender, vou ter um melhor. Em nome de Jesus, porque até deixa a gente nem tem vontade de ficar com esse carro. Mas
Deus resgatou. E eu falava para Deus assim, Senhor, eu não sei se esse homem vai preso, porque ele é procurado em vários lugares. A Valquíria puxou a ficha dele, ele é procurado no outro estado, em Minas Gerais. Ele é procurado por São Paulo, ele é procurado dos 4 cantos. A mulher dele também é procurada. Mas eu falei, Deus, ele vai passar por isso, mas eu quero que num determinado momento ele se converta. Ele vai se converter, porque ele vai ter que ver, porque teve um dia que eu falei para ele, escuta, você pegou o carro de uma serva de Deus, é para eu trabalhar para a obra de Deus. Carro não é luxo. Carro me leva para os 4 cantos para fazer a obra de Deus. Eu falei isso com ele. Uma última vez, aliás, a única vez que eu falei. Ele desapareceu após isso, ficou com medo. Mas hoje eu divido com vocês a minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Então é isso, essa mensagem. Tem muitas mulheres da Bíblia que não têm nome, tem muitas mulheres que às vezes nós julgamos, mas essas mulheres, vale a pena você prestar atenção nessas mulheres, porque você acha, Abraão teve uma Sara, né? Aí você vai vendo, Isaac teve a sua Rebeca, Jacó teve a sua Raquel e Lia. Sempre tem uma mulher por trás de um grande homem. Não diz esse ditado, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Sempre vai ter uma mulher. Então, a mulher de Jó, por mais que ela errou naquela frase dela, naquela sentença horrível, ainda assim, o marido a corrigiu e mostrou para ela que com fé, obediência, nós conseguimos tudo. Amém? Agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Orar também? Vou orar. Eu vou aproveitar a Cleuzinha para ela profetizar que amanhã, Cleuzinha, amanhã vai ter portas de trabalho aberta, amanhã restituição, amanhã venda de casas, amanhã locação de casas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Meninas, a gente vai fazer os pedidos de oração, orar pelos pedidos de oração. E agora foi combinado da gente não ler todos os nomes, mas esses pedidos vão estar na caixinha? Na caixinha de oração, lá no altar da igreja. A gente está fazendo o voto do altar. Quem está participando, uma bênção. Quem não está, participa. A gente está orando, inclusive, sobre os pedidos que estão sendo colocados no altar. Amém? Então, eu vou ler aqui sobre... Eu vou orar. Vou ler, ótimo, porque a gente não vai mais ler os nomes. Vou orar por casamento e família. Senhor Jesus, nós apresentamos todos os pedidos aqui, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e cremos, porque o Senhor é o que constituiu as famílias. Senhor, vai entrando em cada casa, em cada lar representado aqui, vai entrando no nosso lar, na nossa casa, no nosso casamento, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, o Deus da família, constitua nessas casas famílias benditas do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor coloque todas as famílias da Tua igreja debaixo das Tuas asas, no Teu esconderijo. Descansamos a Tua sombra e declaramos que praga nenhuma, em nome de Jesus, chegará sobre as famílias, sobre os casamentos. Guarda, Senhor, as famílias, Pai, que é um plano Teu. Desde o jardim do Éden, o Senhor constituiu, o Senhor formou a família. Eu oro para que o inimigo não tenha poder de destruir as famílias da Tua igreja. Eu oro, Deus, para que onde entrou algum espírito de engano, de mentira, de divisão, de separação, de divórcio, em nome de Jesus, seja repreendido nessa tarde. Que o Senhor traga os frutos do Teu Espírito, comunhão, amor. Que os maridos amem as esposas como Cristo ama a igreja. Nos ajuda a nos submeter aos nossos maridos em amor a Jesus. Em nome de Jesus, aquelas que ainda estão solteiras, os solteiros,
solteiros que precisam de um companheiro, como a Miss pregou aqui. É tão bom que sejamos dois, assim diz a tua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor entregue às tuas filhas o teu noivo, o prometido, Deus, em nome de Jesus, forme famílias benditas do Senhor, promova esse encontro do noivo com a noiva, promova, Senhor, novos casamentos, Deus, em nome de Jesus. Eu oro e entrego as famílias da igreja nas tuas mãos e que o seu nome, Jesus, seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa tarde que as finanças de quem aqui está pedindo, Senhor, vendas da casa, emprego, eu creio, alocação de imóveis, vai acontecer uma restituição de tudo, do melhor nessa tarde. As vendas vão ocorrer tudo naturalmente, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, eu apresento a Ti esses nomes, Senhor, para a glória do Teu santo nome, que essas vidas sejam assim abençoadas e que elas venham sentir que a Tua glória neste lugar, Senhor, faz a diferença. E quando nós oramos, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Nós somos justas? Não, mas nós temos aquele que nos justificou lá na cruz do Calvário. Então, nós vivemos a justiça de Deus e nós pedimos e clamamos que essas portas sejam totalmente abertas e hajam derramado a Tua glória nessa tarde, em nome de Jesus. Dione, André, Sandra, a Tâmala, a Tereza, o Daniel, a Paula, a Norian, o Gustavo, Sandra, a Raquelzinha vai vender a casa em nome de Jesus. E essas vendas vão ocorrer e nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Amém. Ainda, Senhor, junto contigo, com as minhas irmãs, nós queremos render, Senhor, todo louvor, toda glória, Senhor. O Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura, e nós estamos aqui, Senhor, clamando sobre saúde. Saúde sobre todas as pessoas que aqui estão listadas, sobre todos que estão enfermos aqui. E no nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, Senhor, um revertério, algo assim que o Senhor venha sacudir. O Senhor quem nos formou, cada molécula do nosso ser foi o Senhor quem fez. Coloque em ordem, Pai. Coloque em ordem aquilo que não está no lugar. Coloque todas as nossas células de volta ao controle, ao Teu controle. Traga saúde, traga o sopro de vida sobre cada uma dessas pessoas que precisam tanto do Senhor. E, Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar nesse momento as pessoas que estão passando e lutando pelo câncer. Por sinal, a Vanessa está aqui. Vanessa, cadê a Vanessa? Não chegou? Pai, a Vanessa amanhã, e nós aqui, em unidade com o Senhor, amanhã ela vai fazer a cirurgia para retirar a mama. Pai, mas o Senhor estará com ela. É o Senhor quem estará com ela naquele hospital. É o Senhor que é o médico da cirurgia. É o Senhor que estará com os instrumentos. É o Senhor naquela maca. É o Senhor quem estará dirigindo. Pai, no nome de Jesus, limpe esse organismo. Trata, Senhor, limpe, coloque de volta tudo no lugar, Senhor, no nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, sobre a vida da Vanessa. E, Pai, coloque as nossas vidas, porque sem saúde fica tão difícil, Deus. Nós precisamos ter saúde para poder conseguir fazer o ID. Então, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um de nós, cada pessoa aqui, Senhor. Nós colocamos cada nome aqui representado no Teu altar, para que o Senhor venha com uma restauração de saúde, vida em abundância, para cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus. E ainda, Senhor, queremos dizer, muitas pessoas aqui clamando sobre conversão, libertação, estão clamando ao Senhor, elas estão pedindo o Teu nome, elas estão querendo estar mais perto de Ti. Pai, são as nossas famílias, são os nossos amados, que o Senhor venha com o Teu santo poder,
livra das garras de Satanás, da mesma maneira como o Senhor trouxe hoje na palavra a libertação da vida de Jó. Nós te pedimos e te clamamos que Satanás não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Desamarre, tira as travas, tira as correntes, e que essas pessoas possam viver a libertação no Senhor. Não somos mais escravos de medo, não somos mais escravos de Satanás, porque temos a nossa vida grudada ao Senhor, porque aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, que está ligado no céu está ligado na terra, e nós declaramos que essas vidas estão salvas pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Meninas, vamos ficar de pé para o nosso Pai Nosso? Vamos lá. Deem as mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.